Olá, olá, olá! Pode colar na área, o seu podcast esportivo semanal está no ar, sempre com grandes novidades, sempre agradecendo aqui ao Centro Universitário de Rio Preto, a Unirp. Estamos nos estúdios da Unidade 3, onde se concentram os cursos de jornalismo e publicidade e propaganda. Venha ser aluno Unirp em 2024, com toda a estrutura, e também a Unirp, que tem conceito máximo junto ao MEC, conceito 5. Venha nos fazer uma visita e conhecer todos esses cursos para o ano que vem. Também aqui o Pode Colar, que você pode nos acompanhar através de nosso canal no YouTube, Pode Colar Podcast. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na telinha e você pode compartilhar, curtir e se inscrever para conhecer o nosso trabalho e, é claro, também observar as grandes entrevistas e ótimos episódios com as personalidades do esporte de Rio Preto e região. Também quero agradecer aqui ao Thiago Serafim, nosso cinegrafista, o Cristiano Abraão, nosso editor de imagens, além da Vanusa Carvalho, social media, também o William Castro, que produziu esse álbum, o nosso designer, álbum que tem feito muito sucesso com os nossos participantes, além do Ronaldo Atilano, que faz parte da Rádio Unirp. Hoje o nosso convidado com muita história no esporte riopretense. Ele já emenda várias questões esportivas. Palestra Esporte Clube, no qual ele atualmente é o presidente desse clube tão tradicional em nossa cidade e também no estado. Atualmente também é o técnico da equipe do Cruzeiro Esporte Clube da Vila Anchieta, um dos principais times riopretenses, sem falar de outras tantas questões no meio do esporte. Estou hoje agradecendo aqui a presença do meu grande amigo Ademir Piacente. Desde já, seja bem-vindo por participar com a gente do Pode Colar e podemos contar bastante história aqui do esporte de Rio Preto, Piacente. Muito obrigado, Djalma, pelo convite aí, né? A gente, como você disse aí, vem nos desafios, né? Parece que a gente não... Como diz os amigos aí, você não consegue ficar quieto, né? Sempre tá se metendo no meio do esporte aí, a gente gosta, né? Tá no sangue o esporte. Então, hoje a gente acumula ali a função de presidente do Palestra, né? Um clube esportivo, um clube que já foi um dos maiores do interior paulista. Eu lembro desse slogan. Isso, a gente vem com o desafio ali de reerguer, de tentar reerguer esse clube. O desafio está sendo bastante grande, mas está sendo prazeroso, né? A gente está tendo os retornos que a gente... Não, às vezes, os que esperávamos ainda, né? Mas, com certeza, tá bem produtiva a administração nossa lá. E o Cruzeiro, né? Cruzeiro que a gente vai às vezes, por hobby, né? Mas pega gosto na coisa. Esse ano já praticamente 5 competições, 4 finais. Então, a gente vem alimentando esse hobby ali no Cruzeiro também. Bom, Piacente, antes da gente falar muito de palestra, de Cruzeiro, mas quero saber do início do Piacente no esporte, quais foram os primeiros passos? Foi no futebol? Era outra modalidade? Como é que foi? Djalma, eu sempre gostei do futebol, né? Como diz, quando você é garoto, todo mundo tem o sonho de seguir carreira no futebol. E eu acabei, né, por questões até de trabalho, né, não podendo seguir, e aí, por uma infelicidade também algumas contusões, né? Já operei joelho, tendão, então isso faz com que você acabe não podendo ir para dentro do campo, a gente não consegue ir lá jogar. Então você acaba se infiltrando ali, uma hora como dirigente, uma hora como treinador. O meu trabalho o primeiro como treinador foi na Aresp, né? Ah, eu lembro da Aresp. Da Aresp, 2004, inclusive fomos campeões, né? Logo no primeiro, então já campeão. Que era o antigo varziano. Isso, que era o antigo varziano. Então aquele já deu aquela motivação. Depois acabei me afastando, né? Sempre envolvido ali no Palestra como diretor, né? Agora como presidente. Então, isso tá no sangue, cara. A gente não vai sair, não vai abandonar o esporte tão logo, não. Todo ano você fala, agora eu vou parar, mas não consegue parar. E muita gente tem esse dilema, né? Já escutei de muitas pessoas, esse ano eu vou parar, esse ano é o último, ano que vem eu não continuo. No teu caso, o que te faz repensar aí nessa virada de ano? São os convites? É o pessoal que não deixa parar? Ou você fala, poxa, eu falei em parar, mas acho que eu não vivo sem? Enfim, o que acaba somando tudo para permanecer? Sim, né? Até os próprios resultados que a gente vem alcançando aí, né? Como eu te disse, né? Esse ano 5 competições, chegar na final em 4 e uma perder a semifinal. Então, isso acaba te motivando. E convites também, cara. Eu me surpreendi esse ano com 2 convites, né? Para trabalhar em equipes da região, logicamente que na várzea, né? Mas equipes de tradição. Então, isso acaba te motivando, entendeu? Então,
por mais que você queira parar, você não consegue. É um amigo que, não, vamos lá com a gente, só dá uma forcinha, no fim você acaba se envolvendo e não sai do meio esportivo. Ô, Piacente, você falou do início na Aresp em 2004, mas é claro que você teve muito mais experiências no futebol varziano, futebol amador. Como você também classificou depois desse início? Fala, poxa, comecei bem, conquistei título, parei um tempo, voltei e aí praticamente permaneceu. Como você classifica esse futebol aqui em São José do Rio Preto? Que a gente nota que é um universo à parte, né? Pela questão das disputas, pela quantidade de times, pela qualidade do campeonato. Enfim, o que, na tua opinião, foi mais atrativo para você também permanecer? Inclusive, né, falar em parada, né, depois da Aresp eu tive lá no Círculo Operário e também no antigo Eliplast, né, o extinto Eliplast, né? E eu decidi que não iria mais. Eu consegui ficar afastado, acho que uns 6 ou 7 anos, né, só acompanhando de longe. E um belo dia, né, o nosso tradicional amigo Pilão, Pilão me convida para comandar o time do Texas lá numa competição em Fernandópolis. E o Betão, que é o nosso presidente do Cruzeiro, também nos apoiando, né? E jogamos lá, coisa que esse campeonato tiro curto, né? Terminou, o Betão me lançou o desafio de voltar ao Cruzeiro, né? Porque o Cruzeiro teve aquela tradição, né? Estava parado também há uns 7, 8 anos, e o Betão me lançou o desafio. E logo na primeira competição em Pedranópolis, campeão. De lá para cá não para. Aí fomos Mirassolândia campeão, fomos em Onda Verde campeões, entramos aqui na Série B, todo mundo, não, o Cruzeiro tem que ir na Série A, não pode. Falei, não, nós vamos voltar na Série B, tem essa de Série A não. Voltamos na Série B, campeões invictos, e hoje também na Série A, né? Sempre motivados por essas conquistas. E um detalhe, Piacente, como é que é fazer parte de um clube tão tradicional que é o Cruzeiro, que tem inclusive o Marco aí na Vila Anchieta, né, que é literalmente um Cruzeiro, e levar essa camisa azul aí para grandes competições, que você falou o Betão atualmente presidente, até te perguntei em off, e o Jajá, que função que tá o Jajá? Eu, um apaixonado também pelo clube, como que é fazer parte desse grupo? O Jajá a gente chama ele de presidente eterno, né? Então ele está sempre ali com a camisinha do Cruzeiro a semana inteira, ali no reduto dele, no comércio dele, no bar do Jajá, né? Então, o bar tá no mesmo lugar ainda? O bar tá lá. Tá, né? Não tá ali no Cruzeiro, né? Ele mudou, já tem um tempinho, acho que aí uns tinha uma 5 máquina anos. de benefício de arroz também, que não existe ele mais, acabou né? fazendo a mudança, né? Praticamente perto dali, né? Aham. Mas ele fez essa mudança, mas como diz, é o presidente eterno, né? Mas hoje, né, o que a gente tem como presidente mesmo, o Cruzeiro é um clube que tem estatuto, né, que está tudo regularizado. O nosso presidente é o Betão, né? Então ele que comanda, ele que nos dá a força ali. Então a gente tem que agradecer muito, né? O Jajá, mas também o Betão. E como você disse, a responsabilidade de ir para um clube igual o Cruzeiro, que já teve professor Mauro Vieira como treinador. Verdade. O ilustre Batata, né? Então, são personalidades da bola aí que sempre procurou levar o nome do Cruzeiro nas alturas. E uma coisa bacana, porque da mesma forma que a gente fica feliz quando surgem novas equipes, eu fico ainda mais feliz quando equipes como o Cruzeiro se mantêm em atividade. Mesma coisa que por aqui já passaram, como você falou agora há pouco, do Pilão, o Pilão contando do Texas, o Vado que veio na semana passada, falou do Urano que vai completar 30 anos agora, no ano que vem, e outros tantos, né? O próprio Vartão, há quanto tempo também está aí no futebol amador, então a gente fica feliz com os novos, mas ainda muito contente com essas tradições mantidas. Eu fico, sabe, muito alegre por ver essas camisas, né, que há muito tempo disputam, mantém nível de competição, mantém nome, enfim, para mim é uma coisa que deve perdurar por muito, muito tempo, realmente. Sim, né, até você citou o Vado aí, né, uma pessoa que eu respeito bastante, sempre monta grandes equipes. Se eu não me engano, até esse dia teve um comentário, né, que ele é o treinador mais antigo num clube de várzea. Eu lancei essa pergunta para ele no programa, eu acho viu? que sim, tá? E depois dele até vieram, tá? Eu estou desde 2018 no Cruzeiro, acho que também devo estar ali o segundo, porque o pessoal muda muito de time, né? Vou lá, um ano eu estou aqui, outro ano eu estou ali. Então eu sou dessa prioridade, né, de manter a fidelidade, né? E o Vado, ele é muito fiel à equipe do Urano ali, né? Então é um trabalho que a gente tem que tirar o chapéu para ele. Bom, Piacente, já falei muito com os outros colegas seus que passaram por aqui em relação à montagem de time. Você está há bastante tempo, deve ter uma base já que te acompanha, mas como é que é também a montagem de campeonato para campeonato, já que você, como alguns outros, disputam em outras cidades próximas? Enfim, como é que é ter um elenco, não sei se tão numeroso, mas com qualidade, porque sempre você está chegando. Como é que é essa montagem? Sim, né? Primeiro a gente procura... Vamos falar na linguagem da bola, não sacanear ninguém, né? A gente traz os meninos com a gente, cumpre com eles o que é prometido. E eu tenho atletas que estão comigo, né? Vamos dizer, o Marcos Vinícius, o Ed Kleber,
que estão comigo desde 2018. O próprio Júlio, goleiro, né? Então, a gente tem um conjunto ali de pelo menos 15 atletas que nos acompanham há 5 anos, né? Então, isso facilita a montagem do futebol, porque você já tem uma base para você partir dela. E esses próprios atletas, eles acabam trazendo, pela credibilidade deles, o fulano está lá no Cruzeiro, eu vou jogar lá também, entendeu? Então, acho que pelo respeito, né, que o nome Cruzeiro e os atletas que estão com a gente ali, facilita você trazer novos atletas. Bom, uma outra coisa que você vai se recordar bem, no passado, quando existia a liga ainda, tinha aquela questão do jogador assinar a carteirinha e só pode ser liberado quando muda o ano. Então, se o presidente ou técnico não liberar, ele tinha que permanecer lá. Hoje isso não existe mais, tem uma facilidade que eu vejo jogador que de repente atua pelo Cruzeiro, mas pode atuar por um outro, num campeonato diferente, enfim, digamos, tem mais liberdade. O que faz, na tua opinião, você falou, tem um grupo de 15 jogadores, desses atletas permanecerem por um período longo, porque no futebol, a gente sabe, até no profissional, né, o jogador quase não fica um ano direito, tá trocando de time, e no futebol amador você até pode citar a respeito disso, dessa fidelidade, digamos assim, né, se pode ser a palavra utilizada, porque acredito que convites eles devem ter de outros times também, né, porque são jogadores muito bons, jogadores de nível. Sim, até eu brinco com os meninos, o professor, né, chamando o Zap lá, falo, não, gente, aqui nós somos amigos, né? Professor, tem uma competição lá em Palmeira do Oeste, o Cruzeiro vai entrar? Se eu falar não, eu posso entrar para outro time, eles têm um respeito com a gente, né? Então, essa fidelidade que eles adquiriram com a gente, e eu sei que também tem atletas que às vezes estão em outras equipes, também deve ir lá fazer o comunicado, né, para o presidente, para o treinador da outra equipe, para estar saindo. E realmente tem essa fidelidade dos atletas, sim, cara, é uma coisa legal, né? Antigamente, quando você disse, né, a questão de carteirinha, de liberação, acaba gerando até um constrangimento, né, entre um diretor e outro. Uma rivalidade maior, né? Até abordei isso com outros dirigentes que passaram aqui. Hoje parece que vocês têm um contato mais, digamos, tranquilo, porque não tem isso, né? De repente, o cara não me liberou, aí ficava aquela rivalidade fora de campo, né? Não, hoje a coisa, pelo menos comigo, é bem tranquila, né? Então, o atleta está comigo, eu sei que eu posso contar com ele. E se eu não for entrar numa determinada competição, ele fica liberado para estar jogando para quem ele quiser, né? Então isso fica mais tranquilo, né? Diferente da época da carteirinha, que às vezes o atleta queria ir, mas ele não ia porque o dirigente não liberava a carteirinha dele, né? E isso Então hoje ele não precisa disso, né? Que aí vai, meu time não vai entrar, você pode ir tranquilo. Então acho que facilitou bastante isso. Bom, e uma outra coisa fundamental, a gente está chegando aqui na virada do ano. Quando você já monta aquele planejamento, você falou, poxa, esse ano disputamos 5 campeonatos, chegamos em 4. Em que período você já faz isso com o Betão, com outras pessoas lá da diretoria, para saber, 2024 a gente vai disputar X competições. Como que é feito esse planejamento? Sim, é praticamente janeiro, né? Nessa virada aí a gente já dá uma planejada. Os campeonatos principais que a gente tem, por exemplo, Série A em Rio Preto é uma prioridade. Copa Onda Verde, como nós temos um título lá e um vice-campeonato, também se torna uma prioridade para a gente. Fomos campeões agora em Potirendaba, é um reduto, né, do nosso presidente, do Betão, ele gosta lá do ambiente lá, então também se torna uma prioridade, né? E a gente deixa ali um espaçozinho, uma brechinha para mais 1 ou 2 campeonatos. Eu acho que 5 competições no ano tá bom demais. Ô Piacente, a gente vê muito isso no futebol profissional, né? Quando os treinadores têm que disputar 2, 3 campeonatos ao mesmo tempo. E na várzea isso está se tornando comum agora, porque até você pode até dizer, alguns anos atrás não tinha muita essa abertura. Era mais aqui em Rio Preto, eu lembro que o pessoal ia para disputar a Brasilândia. A região aqui de Onda Verde, Palestina, não era tanto. Você até pode me dizer em que período isso também já começou a ser mais praticado, mais realizado esse tipo de campeonato. E essas prioridades, né, como vocês fazem, e também para poder organizar isso tudo. Poxa, são vários campeonatos, eu vou ter elenco para disputar todos, eu vou ter alguns jogadores só disputam um campeonato, outro não. Enfim, como que é também feito isso? Sim, também tem essa situação, né? Tem atletas que, lá eu posso te levar, que eu não vou conseguir, que eu tenho... Eu, graças a Deus, eu trato bem com os meninos essa parte aí, né? E não tinha realmente, né, o tanto de competição que tem hoje. Isso tá chamando a atenção. Você vê, janeiro aí me parece que já tem 2 competições, né? Acho que Copa da Secap e a Copa da Paz. Isso, inclusive, exato. Nós chegamos na final ano passado, perdemos nos pênaltis, né? No ano passado, não, esse ano, né? Mas já tem uma nova edição agora, acho que janeiro já, e tem a Copa da Secap, né? Então, a gente tem que optar. Ou uma ou outra, você não consegue ir nas 2 ao mesmo tempo. Então... A gente tem que programar bem mesmo, senão você sai da tua rotina, né? Você acaba não tendo nem
nem vida, né? Você, é igual domingo, né? Eu sacrifiquei muito minha equipe. Você jogar uma semifinal aqui em Rio Preto e praticamente os mesmos atletas jogar 2 horas da tarde em Votuporanga. Pelo menos 7 atletas ali tinham jogado aqui de manhã. Então, se você, às vezes, não fizer a programação, você sacrifica demais e acaba não obtendo o resultado que você quer. Isso é que é o pior, né? Agora, a tua visão, como você tem observado isso? Esse aumento de campeonatos, alguns até com premiações muito boas. Sim. Como que é nos bastidores aí você tem sentido isso, essa quantidade maior aí de campeonatos pela região? Nós, lá no Cruzeiro, até praticamente a premiação, a gente não se preocupa com isso. A gente se preocupa muito com a credibilidade da competição. Tá? Então, eu e o Beto, quando a gente conversa, né, ó, lá nós vamos entrar porque a gente sabe que é bem organizado, né? Então, a questão de premiação a gente acaba até dividindo para os atletas, né? A gente não se preocupa com isso. Lógico que é um incentivo para os meninos, né? Agora, o que fez aumentar, né, essa gama de competição, cara, eu fico surpreso. Eu não sei se é investidor querendo vir para o futebol de várzea, se é alguma situação política, mas política eu acredito que não, né? Porque todo ano tem, né? Então, eu acredito que investidores, às vezes, o futebol profissional, né, caindo um pouquinho em descrédito, o pessoal vindo investir no esporte amador. Porque se a gente levar em consideração o que você disse aí do futebol profissional, se a gente tomar em conta para o Rio Preto, né? Por isso que muita gente também tá migrando já pelas outras divisões aqui da própria cidade. A gente tem atletas no nosso grupo lá, que atuam, né, por Rio Preto, por América, outras equipes da região aí, e o pessoal até se surpreende, né, quando chega no vestiário do Cruzeiro ali, pô, que estrutura, que legal, cara, nossa, aqui tem, vamos fazer uma propaganda aqui, tem um Gatorade original, tem, nossa, roupinha limpinha, tudo novinho, né, então o pessoal acaba até se surpreendendo com a estrutura que a gente oferece para esses meninos, para esses atletas. Piacente, você conhece muito bem futebol profissional, por isso que cabe uma explicação sua agora. Você está colocando isso aí em termos de estrutura. O quanto você está notando, você pode falar pelo Cruzeiro, mas a gente que acompanha futebol vê outros times também com estrutura muito parecida com a que vocês proporcionam. Como você tem observado isso, essa aproximação, digamos assim, do futebol de várzea com o futebol profissional e muitas vezes muitos times profissionais terem parado no tempo e eles, em alguns momentos, como você falou, não estarem conseguindo fazer aquilo que o futebol de várzea tem feito? Ô, Djalma, eu vou falar pelos clubes, às vezes, da nossa região. Posso estar pecando, mas administrações fechadas, né, no profissional, entendeu? Não dá abertura, às vezes, para um patrocinador que ele quer ir lá e quer investir, mas sim, ele quer a contrapartida e acaba você percebendo que, às vezes, ele não tem isso lá. Ele acaba, em vez de eu investir 10 lá, vou investir 5 aqui, então. Eu vejo dessa forma, cara. Eu acho que o futebol profissional, ele deveria ser realmente profissional. Não só por parte dos atletas, mas por parte dos dirigentes também. Porque a gente nota, quem vai lá no distrito acompanhar jogos pela manhã, que agora está na final, mas digo em qualquer outra etapa da competição, tem alguns times que eles levam como se fosse uma cartilha profissional. Tem preleção, tem processo de aquecimento, tem a conversa no vestiário, os jogadores para chegar no horário, se chegou atrasado, lembra antigamente, o cara chegava atrasado, o treinador desesperado tirava um que já estava jogando para ele entrar. Hoje isso não existe mais. Não tem. É por isso que eu te digo, a coisa mudou de uma forma, tirou essa questão lá da, digamos, entre aspas, o contrato, que era a carteirinha. Mas, por outro lado, eu achei que ele ficou muito profissional. Sim, até tem equipes, né, que você vê. Às vezes a equipe paga até, às vezes, uma estadia, né, para um atleta, para ele vir um dia antes, para ele descansar um pouquinho, para estar bem para o jogo seguinte. Então, o futebol de várzea, ele está bem. Não vamos comparar com a equipe, às vezes, da série A2, né, A3, mas a famosa Bzinha que tinha aí, né? Sim. Eu acho que o futebol de várzea ele está bem equiparando com eles ali, viu? Bom, e um detalhe importante, assim, que a gente cobra muito aqui, é Rio Preto e América, para terem estruturas, né, digamos, profissionais, para manter, obviamente, as suas equipes em grande atividade. Só que os dirigentes, como você falou, vários aí do futebol amador, não precisa ir longe. A gente vê pessoas daqui da cidade que já fazem isso. E, de repente, eles não têm esse mesmo espaço nos chamados times principais aqui da cidade. Eu vejo que dentro do futebol amador você conseguiria colocar em campo 2 equipes aqui na cidade para disputar um futebol profissional, cara. É só fazer um trabalho legal aí.
Mas você não vê isso, né? Me parece que agora tem a Copinha, parece que nem Rio Preto e nem América vai estar disputando. Então, você vê meninos aí com qualidade, tá tentando buscar espaço fora, né? Então, acho que, não sei por que fechou ali, por que não vai disputar a Copinha? É falta de convite, é falta de organização. Isso, com certeza, cara, traria um benefício, né, para a sequência do ano, né? Você tira da Copinha ali 3, 4 jogadores, cara, você tem uma facilidade, né? Você vai acabar gastando menos para você rodar o teu elenco. Então, eu vejo, assim, como eu disse, tá? Um pouquinho de falta de profissionalismo dos dirigentes, principalmente da nossa cidade. E a gente nota também nos jogos aí da Várzea a quantidade de jogadores ou que tem idade para atuar no profissional, ou que já são profissionais e, de repente, estão agora aqui num período sem contrato, atuando pelo campeonato da cidade, até campeonato da região que você disputa. Então, como formar um elenco, eu digo até para a equipe de cima, teria grandes condições se observasse melhor também esses atletas. Ó, para o jogo, para a final de domingo, né, eu perdi 3 atletas. 3 atletas que foram para equipes profissionais, né, que já começa a pré-temporada e não são para equipes aqui de Rio Preto, não, são para equipes de fora. Estavam jogando no meu elenco, entendeu? Atletas de qualidade. Então, tem dentro do futebol de várzea um poder para você trabalhar o futebol de várzea, para você montar a equipe aqui. Lógico que você vai trazer 2, 3 peças diferentes, né? Vai investir um pouquinho mais, mas eu vejo que aqui dentro da nossa cidade nós temos capacidade para montar 2 equipes. É aí que eu coloquei, né, Piacente? Além de você, de outros dirigentes aí que já estão há bastante tempo no futebol amador e varziano, se vocês têm essa capacidade de descobrir esses jogadores, ou de jogadores conhecidos serem trazidos para cá, eu acredito que também as pessoas que hoje estão comandando as equipes da cidade também deveriam ter, ou então ir lá um domingo para acompanhar, dizer, poxa, esse jogador aqui que a gente já conhece, ele tá jogando aqui, tá no Cruzeiro, tá no Botafogo, tá em outra equipe. Eu acho que também falta esse tipo de, digamos, de aproximação para poder observar mais e ver realmente quem tá na ativa. Sim, eu até, né, hoje eu me tranquilizei mais com isso, né, mas em uma época eu até tenho uma empresa de agência de esportes, né, mas estou parado, não estou com ela em movimento, mas eu tinha essa situação, né, de querer angariar atletas, levar para uma equipe. Mas eu falei, não, para com isso, que não funciona. A hora que você chega lá num determinado dirigente, você vê que não é o que ele quer, só o atleta. Ele quer outras coisas, né, que não faz parte do perfil da gente. Não vamos nem citar nome aí, mas eu vejo assim, ó, vou repetir, cara. Futebol profissional tá bem várzea mesmo. E a várzea tá quase um profissional. É por isso que eu quis levantar essa questão, justamente pela tua experiência, por você conhecer profundamente a questão esportiva, porque isso que a gente colocou está muito nítido. A várzea se aproximou muito do que é o profissional e o profissional, com todo respeito à várzea, né, regrediu. Tá cada vez regredindo mais e se tornando aí um futebol. Não digo do jogador chegar a qualquer horário e entrar, mas a gente nota pelos bastidores, por tudo aquilo que acontece, o que combina não é feito, aí o jogador fica descontente, ou pede dispensa, ou ameaça WO, ou chega na reta final de campeonato, a equipe precisando de uma vitória não consegue esse resultado, aí fica-se depois uma cobrança dizendo, porque o time teve questão de aposta, entregou o jogo, enfim. Tem umas coisas tão incríveis, né, que você, mais do que eu, também já deve ter ouvido, que a gente fala, poxa, isso é inacreditável, né, para ter um time com essa camisa, com essa tradição, e de repente, lá na frente, ao invés da coisa ir adiante, ela regride, né? É a pura realidade, né, você vê aí, acho que o último ano teve, né, atleta abandonando a equipe no meio do campeonato por falta de pagamento, outro abandonando, a alimentação não tá legal, vou para outro lugar, entendeu? Então isso, cara, é uma tremenda várzea, né, vamos dizer, né, com todo respeito à várzea, né, mas não condiz com a realidade do que deveria ser o futebol profissional, né. Ô, Piacente, falando agora novamente do Cruzeiro, pela história toda, se eu te fizer a pergunta quantos títulos o Cruzeiro tem, não sei se você vai saber de cabeça, mas um pouco dessa história toda, período que essa equipe está na atividade, os grandes nomes que já passaram por lá, o que você pode dizer também um pouco da história desse time? A quantidade de títulos lá de trás eu não vou conseguir Mas o bar do Jajá tá cheio, né? Lá no bar do Jajá tem bastante troféu. Até tem história do Cruzeiro, acho que antes do Jajá. Acho que sim, né? Você vai conversando, né? Me falaram que até uma pessoa que eu respeitei muito, né? Até que me ajudou quando eu comecei,
foi o finado Heraldo, né? O professor Heraldo. Eu lembro dele muito na Udinese. Então, mas antes da Udinese, me parece que ele já foi treinador do Cruzeiro também. Então, a história é muito antiga, né? Então, o Cruzeiro tem uma história rica. Às vezes faltou, né? Um trabalho lá do pessoal fazer, né? Guardar as coisas tudo certinho. Então, de 2018 para cá, eu consigo te falar. Agora, para trás, acho que a história é grande, mas eu não consigo colocar ela em prática, né? Eu não consigo nem fazer um resumo aqui. Bom, mas de jogador a gente consegue falar, né? Épocas de Grilinho, Bocão, Rogério, né? O pessoal tinha uma equipe muito, muito competitiva mesmo. Eu lembro quando eles pegavam a base lá em Tanabi, né? Isso, Tanabi e Nova Granada, né? Juntava as duas cidades aí e montava uma equipe bem competitiva. Rael, né? Que hoje está jogando, né? Nas equipes dos veteranos aí, ainda está na ativa, né? Então, eram equipes bem competitivas. Bom, e para você fazer parte de um grupo como esse, de uma camisa tão pesada, digamos assim, não sei se eu vou usar o termo resgatar, mas manter essa tradição em atividade? Então, como eu te disse, né? Eu tenho uma amizade com o Betão, independente do Cruzeiro, independente do futebol ou não. Quando ele falou, você me ajuda a resgatar o Cruzeiro, eu particularmente falei, ó, nós vamos montar a equipe, né? Vamos jogar um campeonato, depois ele vai pegar alguém para dar sequência, né? E não, cara, foi ficando e já está 5 anos praticamente, né? E às vezes eu até brinco, né, de parar, ou falo sério que vou parar, acabo não parando, mas eu sinto, né, no Betão ali que a gente acaba sendo um braço direito dele ali, né? Não só como treinador, mas o que a gente faz no extracampo, cara, na organização que a gente tem, desde a parte de uniforme, de manter chegar no campo com tudo organizadinho, a preocupação de bola calibrada, de água gelada, praticamente eu trago isso tudo para mim, eu centralizo muito essas coisas em mim. Às vezes até que me sobrecarrega, né? Então a gente percebe que o Betão, ele confia na gente. Ô, Piacente, você tocou num ponto importante de preocupação também com o extracampo, com bastidores, de estrutura e tudo mais. Um jogo, por exemplo, que começa às 8 da manhã, uma semifinal, desde que horas já começa o dia de quem prepara um time para estar em campo nesse horário? Ó, eu moro aqui em Rio Preto, tá? Eu deixo praticamente tudo pronto. Sexta e sábado eu já começo a preparar isso. Sim, entendi. Porque se eu deixar para a última hora não vai dar tempo. Então, se eu vou jogar às 8 no distrito, 6 horas eu tenho que estar de pé para você dar aquela última olhadinha se não falta nada, guardar o uniforme no carro, verificar a bola, se ela está calibrada realmente, se ela não, como diz, não perdeu um pouquinho de ar, né? Então, a gente tem que levantar às 6 horas da manhã. Aí, eu paro e começo a imaginar, né? Eu tenho jogador que mora a 200 quilômetros daqui às vezes. Que hora que ele não tem que levantar para poder chegar aqui pelo menos 7h30 para jogar às 8. E eu tenho esse respaldo dos meninos, cara. Dificilmente eles chegam atrasados, né? A gente já cobra isso, ó, o jogo seguinte, vamos procurar dar aquela repousada no dia antes, um pouco mais cedo, né? Evita um jogo no meio da semana aí. Então, essa situação com os meninos a gente consegue controlar bem. Essa pergunta eu até fiz aqui para o Lucas, lá do União de Gonzaga, quando ele veio, que é justamente isso, de repente, o ponto que você tocou. Porque o jogador que atua no futebol amador, futebol vaziano, ele de repente tem vários compromissos, ele joga no meio de semana, ou tem alguns que joga no sábado à tarde, e depois domingo de manhã e até domingo à tarde, até por clubes diferentes. Como que é esse contato, principalmente você está contando agora mais da época quando vai chegando fases decisivas, mas no dia a dia mesmo, em rodadas, digamos, de meio de competição, como que fica esse contato para dizer, ó, dá uma segurada aí, ou o jogador também depende de jogar lá para ganhar um a mais, enfim, como que funciona isso? Eu já tive situação de eu perder um jogador no sábado, que eu tinha um jogo importante no domingo, porque ele foi jogar para uma outra equipe. Como você disse, né? Às vezes vai lá pegar um troquinho a mais, um dinheirinho a mais, né? Então, eu procuro cobrar o máximo, transferir um pouco da responsabilidade para eles. Mas eu tive uma situação só até hoje. Porque eles têm um acordo com vocês, né, no caso. Sim. Não tem um contrato, mas tem aquela conversa. Acabou o jogo, a gente tem, como diz, aquele compromisso com eles, né? De não deixar faltar o que a gente combinou, né? Não só da cervejinha, de um lanchinho, de uma coisinha caprichada, até uma ajudinha que a gente dá financeira. A gente tem situações aí de jogador se machucar, entendeu? A gente procura dar o respaldo dentro do limite da gente. Então, os meninos que acompanham a gente, cara, eu percebo que eles têm até promessas financeiras maiores. Olha. Mas eles, não, eu prefiro ficar aqui no Cruzeiro. Esse ambiente, na tua opinião, o que faz ele se tornar tão, digamos assim, amistoso ou agradável para o jogador, no caso?
determinado time lá fez uma sondagem, de repente vai vir um convite, Piacente, mas eu quero ficar. Muitas vezes, o que eles relatam quando falam, não, eu tô com você, eu fico por aqui? Eu, como diz, não vamos falar aqui, mas eu já tive jogador que falou para mim, eu combinei X lá e me deram Y. Aqui, se eu combino X, é X. Entendi. Então, filho, a credibilidade, né? Que eu sei que também tem mais equipes que combinam certinho, que faz certinho, mas eu tive atleta que está comigo e falou, lá eu combinei e não foi. Eu tô com um atleta machucado, tá? Que ele machucou o joelho, né? Faz 1 ano. Ele era jogador do Cruzeiro, mas jogando à tarde para uma outra equipe da região, né? Nem de Rio Preto. Ele machucou o joelho e está lá até hoje. Nós vamos ajudar ele agora, entendeu? Então, a equipe lá não deu o respaldo que ele merecia. Entendi. Entendeu? Então, isso não acontece no Cruzeiro, cara. Isso que a gente combina, a gente vai até o fim, entendeu? Dentro do limite da gente, dentro do combinado. Então, isso facilita, né, a montagem de elenco. E quando o atleta diz, você vai me pagar R$5, lá o cara vai me pagar 7. Não, eu vou ficar por 5 no Cruzeiro. Isso tem. Isso eu posso te falar porque eu ouço às vezes dos meninos. E eu tive uma situação, primeiro campeonato esse ano na Copa da Paz. Os meninos jogaram sem receber um Cruzeiro. Eu perdi acho que 2 atletas só. Falei para eles, falei, a gente não iria entrar nesse campeonato, mas estou vendo que vai ser um campeonato legal aí. Vocês querem? Não, professor, vamos lá, a gente vai jogar sem nada. A gente dava cervejinha para eles, um ou outro numa ajuda de combustível, mas ninguém recebeu nada para jogar essa competição para o Cruzeiro. Ali eu vi que o grupo nosso é muito unido e responsável. Que é uma coisa diferente, porque assim, Piacente, você está no meio, melhor do que eu vai... e chegamos na final ainda desse campeonato. Isso, você melhor do que eu vai poder analisar. Porque hoje, o futebol, há bastante tempo, né? Mas a gente está falando mais agora do período atual. Tem times que estão investindo bastante. Se a gente pegar aí uma relação, tem pelo menos uns 10 aí que vem sempre fortes. Tanto é que o campeonato está chegando agora na final, com o Cruzeiro sendo um dos representantes. Mas se a gente enumerasse aí 10 times que poderiam estar nessa situação, pelos fortes investimentos, né? Como você está e analisa também, digamos, esse mercado da bola e do futebol vaziano, de contratações, de reforço, vê sempre times investindo bastante. Como que o Cruzeiro também enxerga isso? Sim, até nessa época agora começa já o assédio, né? Já tem jogador nosso ali, o time lá tá chamando eu para jogar. E aí, o Cruzeiro vai continuar? Não vai parar não, né? Eu quero ficar aqui, mas tem time já me chamando, né? Então, realmente, né? Tem acho que pelo menos 10 equipes aí que a gente chega no atleta, né? O que você tem de benefício para jogar lá no Cruzeiro? O que você tem de benefício para jogar lá no Botafogo, no Urano, né? Então, às vezes, a outra equipe quer oferecer mais para o atleta, para tentar tirar ele do clube, entendeu? Então, realmente, né? O futebol amador de Rio Preto hoje está com um investimento forte, cara. Tem 10 equipes aí com investimento financeiro um pouco grande e umas equipes novas aí que eu estou percebendo, cara, com os atletas com potencial. É isso, entendeu? Que eu quero tocar. E equipes organizadas também, entendeu? Você vê lá, né? Você vê que os meninos correm, vai, luta, chega até, tá vendo? Acho que a Série C, Série B aí, você vê equipes que jogam arrumadinho, bonitinho, entendeu? Então, eu não conheço, não sei qual é o investimento que tem lá, mas você percebe que se for dar uma peneirada hoje, você consegue 20 equipes pelo menos aí para fazer um campeonato de qualidade. E na época, lá atrás, quando você estudou do Cruzeiro, Vila Toninho, né? Teve uma época que estava com 8 equipes, não dava mais que isso, né? O futebol amador, né? Aí tinha algumas no Varziano, mas estava bem restrito a qualidade do futebol, né? Hoje, eu acho que 20 equipes você consegue com um nível muito bom. Você tocou num ponto importante aí que até jogadores digamos, de equipes médias, equipes que estão surgindo agora. Vocês também fazem um trabalho de observação? Você tem algum olheiro lá também que... sei que está preocupado com o jogo do Cruzeiro, mas determinado dia, horário, também vai ver uma outra equipe, fala, tem um jogador lá da Série B que está despontando. Vocês também fazem esse trabalho? Sim, até quando você vai jogar um campeonato, às vezes até fora de Rio Preto, né? No último campeonato em Potirendaba, a gente acabou, como diz, trazendo 2 atletas de uma equipe que nós jogamos contra lá, entendeu? E são atletas de qualidade, mas a gente viu lá o menino jogando, chamou a atenção. Fomos lá, conversamos, nossa, vixe, no Cruzeiro, eu quero jogar no Cruzeiro. Então, a gente tem esse trabalho sim, né? Às vezes você está no distrito vendo um jogo lá, você vê um atleta diferenciado numa equipe, às vezes, da Série C, né? Da Série B, você fala, opa, ali, o atleta tem condição de vir com a gente, entendeu? Esse menino que eu te falei que machucou mesmo, foi um dos que nós fizemos isso. Ele jogou contra o Cruzeiro um dia, lá no Campo 1, me lembro muito bem do jogo.
E nós falamos com ele, ele veio para o Cruzeiro. Ficou um ano no Cruzeiro, depois deu esse azar de machucar, jogando para uma equipe de fora. Bom, uma coisa também que a gente observa, a gente está falando do Cruzeiro, mas, por exemplo, grandes equipes, a maioria delas já tem uma base, a gente nota isso. A gente falou de Urano, Botafogo, o Sport Gol lá com o Bocalão, o próprio Texas, o Maquininha, né? Equipes que já tem lá uma quantidade de jogadores que permanecem ano a ano. Se a gente pegar a escalação do ano passado, diretoria também, a gente nota que não mudou tanto os times principais. Piacente, o que é mais difícil? Manter a base ou contratar? Manter a base. Manter a base, porque aquilo que eu te falei, se você não oferecer, cara, a estrutura para eles, a qualidade para eles, vai vir alguém querendo quanto que você tem ali no Cruzeiro, no Botafogo, para você sair de lá. Então, para você manter a base, você tem que fazer tudo certinho. Você não pode pisar na bola com o atleta, senão você vai perder, entendeu? E você buscar, você não sabe como que o atleta vai vir, se ele vai se enquadrar ao perfil teu de jogo, ao perfil teu de comportamento, principalmente, né? Então, uma coisa que a gente prioriza muito no Cruzeiro, cara, o comportamento, né, do atleta, ali na hora de uma preleção, na hora do jogo. Já aconteceu comigo de ter atleta que está ali no banco ali, eu tô ali, o cara tá cornetando lá atrás, fulano tá jogando mal, fulano tá... Isso a gente não aceita no Cruzeiro, Entendi. Cara. Entendeu? Então, a gente valoriza muito. É o que a gente fala, o grupo é o que ganha o campeonato, né? O time, ele joga, o grupo ganha o campeonato. Então, aquele menino... mais no futebol amador que faz 7 alterações, né? Aquele menino que está sentado ali, ele está no grupo, ele tem que estar preparado. Eu falo para eles, se você saiu de casa, você veio aqui, você tem que estar preparado para entrar jogando, às vezes entrar com 5 minutos de jogos, às vezes entrar no intervalo, às vezes entrar faltando 1 minuto para acabar e às vezes não entrar. Você saiu de casa, veio aqui, você tem que estar preparado para isso. E a gente tem esse bom ambiente lá com os meninos lá. Bom, você olhou aqui a mesa de futebol de botão que chegou e tá vendo aqui meio desarrumado, mas os botõezinhos. Qual que é o teu esquema tático predileto? Sei se agora que você pega, dá uma olhada, fala... não sei se você também tem uma pranchetinha. A gente tem uma pranchetinha ali também, eu tava lembrando a minha pranchetinha. Eu falei, se pudesse levar essa mesona aqui lá pro campo, seria mais fácil, né? Que a pranchetinha é pequena. Não, mas a equipe do Cruzeiro até... Domingo eu falei para eles na pré-eleição. Nós somos o melhor ataque do campeonato. Opa. Temos acho que os 2 artilheiros na frente, tá buscando artilharia ali. E nós tomamos, acho que a média de um pouco mais de 1 gol por jogo. Coisa que não é, às vezes, tão comum, né? Mas a gente tem o esquema de jogo bem ofensivo. Por isso que o nosso time faz gol. Nos últimos jogos aqui em Rio Preto, a gente fez a média de 4 gols por partida, né? Então, você perguntou de esquema de jogo. Eu gosto de jogar para cima. Só que nada impede de eu conhecer um adversário e falar, hoje não é dia de ir em cima dele, não. Hoje é dia de eu esperar ele aqui um pouquinho, pelo menos, né? Então, futebol de várzea, cara, ele acaba também... mesmo você não podendo trabalhar o atleta durante a semana, né? Que seria bem diferente... Mesmo você não trabalhando ele durante a semana, você tem que conhecer o teu atleta e, às vezes, conhecer um pouquinho do adversário. Por isso que tem aquele pessoal que fica ali, né? Nossa, vou ver um pouquinho daquele jogo, que ele é meu próximo adversário. O pessoal, né? Do barranco. Né? O pessoal do barranco lá. Então, o que eu falo, a gente sempre vai jogar para cima e para ganhar. Mas, vou jogar com 3 atacantes, não, vou com 4 no meio, vou com 3 zagueiros, 2 zagueiros, isso aí depende muito do adversário. Bom, e domingo você teve até essa experiência, né? Que depois da classificação, como você frisou, fez o 2º jogo à tarde por uma outra competição. Poderia ser o adversário da final, mas não foi, né? Já que o Botafogo perdeu para o Maquininha. E o adversário é a equipe do São Diocleciano, que teve uma virada, não sei quem de vocês pôde acompanhar o 2º tempo, principalmente, ou parte do jogo todo. Uma partida que há muito tempo não se via. Depois você pode acompanhar lá com a TV Amadorzão, que o jogo está todo gravado lá também, se você já não viu. De que maneira você também espera esse adversário para a grande final do campeonato tão esperado aqui na cidade? O Maquininha a gente praticamente conhece quase todos os atletas dele, né? Tem atletas que já teve comigo. Mas eu tive um exemplo desse comigo no jogo anterior. Eu estava perdendo o jogo Paulista de 3-1 com 23 minutos do 2º tempo. Foi o que você falou de esquema de jogo. Falei, para mim, aquela hora não tinha mais aquele esquema meu, tinha que mudar. Entendeu? Quando nós procuramos dobrar 2 na direita, 2 na esquerda e fiquei com 5 atacantes. Estou perdido o jogo e acabamos virando o jogo, né? Naquela situação ali. Então, acho que o que o Maquininha passou domingo, nós passamos o jogo antes. Então, são equipes, né, que são ofensivas, né? Tanto a nossa quanto a do Maquininha. Então, acho que é de se esperar um grande jogo, às vezes até
com certo placar com gols, né? Espero que mais para o Cruzeiro do que para eles, né? Eu até comentei, Piacente, domingo na transmissão, porque geralmente partidas como essa, semifinal, final, de cada 10 parece que 7 vão para os pênaltis, 7 empatam. E sempre naquela 0-0, 1-1 ou no máximo 1-0. Por isso que domingo eu fiquei surpreso por sair 6 gols em um jogo tão decisivo como uma semifinal. Se você está nessa expectativa também que no domingo, né, pela força dos dois times, a gente possa nem ter um grande jogo com essa movimentação no placar, acredito que até os torcedores, né, óbvio, cada um para o seu lado, querendo que a equipe dele faça mais, só que a tendência é que as pessoas ganhem em termos de espetáculo. Sim, né? É isso que todo mundo espera. O pessoal que vai lá, né, até quando você vai lá como torcedor e não como para trabalhar, você quer ver gols, né? Sim, você vai lá, você vê aquele jogo xoxo ali, 0-0, 1-1, você sai meio decepcionado, né? Mas os dois já esperando os pênaltis, dá 10 minutos do segundo tempo, parece que já ninguém mais quer jogar. Ninguém quer jogar, né? Só toca a bola daqui, tá bom pros dois, né? Mas eu acho que domingo vai ser um jogo bom, expectativa de gols aí pros dois lados, né? E quem tem a ganhar é o torcedor, né? Exatamente, e um campeonato, como a gente disse, né, a cada ano, tirando o bicampeonato do Veracruz, né, uns anos atrás, agora a cada ano tá passando o bastão, a gente não tá tendo mais campeão repetido. Isso tá mostrando, você pode até dizer, uma força maior ainda desse futebol aqui de Rio Preto. As equipes, quem esse ano não venceu, no ano que vem já vem com uma receita diferente. Como você também está classificando isso? Não ter, digamos, uma hegemonia. Todo ano tá passando o bastão. Isso primeiro é bom pro futebol, né? Porque você vê, uma equipe foi campeã 3 vezes seguidas, 3 anos seguidos. Não é bom pro futebol isso aí. Acho que o futebol tem que ter esse revezamento, né, de passar o bastão, como você disse. Sinal que o pessoal tem procurado melhorar. Se eu não fui bem, se eu fiquei em 6º lugar, eu quero procurar ficar em 2º, eu quero ser o primeiro, né? Então, você sempre procura melhorar. E as equipes de Rio Preto, né, como nós já falamos, equipes de ponta aí, 10, às vezes até 20, né, tem feito realmente, né, que o campeonato da cidade ficasse, como diz, valorizado, né? Grandes jogos aí. Domingo, né, o jogo meio durando lá, se fica 5-4, né, seria um placar às vezes até justo, né, que as duas equipes criou bastante chance de gol. Então é isso, cara, futebol, como a gente disse, né, tá no sangue, a gente brinca, mas a hora que a bola rola lá, a coisa fica séria. Você estando ali dentro do campo, parece que a brincadeira acaba e essa é a seriedade que vai para frente. Ô, Piacente, uma outra coisa importante, o que os jogadores de outras cidades, chamados aqui que vêm de fora, digamos assim, o que eles pensam e falam dos campeonatos aqui de Rio Preto, como no caso aqui a gente está falando ainda da Copa Rio Preto? Sim, eu tive um atleta, né, ele está comigo nesse grupo agora, que um dos atletas falou, o fulano quer vir jogar aqui para o Cruzeiro, você não quer trazer ele? Ele nunca jogou aqui em Rio Preto. Eu falei, mas nós já temos na posição dele um outro atleta de qualidade. Não, ele quer estar no grupo, ele quer uma chance para ele aparecer para o futebol de Rio Preto. Porque para eles é como se fosse assim, uma mudança de status. Isso, para ele é como se fosse uma elite, né? Uma divisão maior, né? Independentemente desses outros campeonatos da região, que a gente vê campeonatos aí com premiações gigantes, muito disputados também. Aquele que parece que é a cidade que monta o time, né? Principalmente a Brasilândia, assim, alguns outros, né? Independentemente disso, eles frisam o Rio Preto como eles querem jogar em Rio Preto. Parece que eles veem assim, Rio Preto uma ponte, né, para você ir para uma equipe profissional, entendeu? Olha. Um elo para ele mudar o patamar dele. Mesmo aqui, acho que as premiações aqui são menores que da região, né? Por isso que eu tô tocando nesse assunto. Mas eles vêm aqui vitrine. Rio Preto é a vitrine, entendeu? Seria, sim, então, pra gente comparar com o futebol profissional. Você ir para um grande clube ou você ir para a Europa, né? Isso, guardar as proporções, mais ou menos isso, né? Isso é bem curioso, né? Vocês como dirigente... Eu tenho essas experiências no meu grupo. Como vocês observam isso também? Fala, poxa, o cara vai largar tudo para jogar aqui mesmo e tal. Não, e às vezes eu falo para mim, né? Falei, peraí, será que eu tô num lugar que é mais valorizado? Pô, eu tive 2 convites para ir lá para baixo esse ano lá. Mas os de lá querem vir para cá. Então é curioso essa situação aí, mas é real. É uma situação real. Bom, agora eu vou fazer uma outra pergunta. Eu não sei se na época você estava vivendo como treinador ou se foi o período que você se afastou um pouquinho. Se lembra aquele ano que foi proibido utilizar jogadores de fora, que só podia da cidade? Ou se a pessoa trabalhasse aqui ou votasse aqui? Acho que foi 2006 isso. Foi o ano que eu fui campeão. Foi? Foi. Como eu falei, tinha amizade lá com o pessoal do Cruzeiro
E teve aquele atrito, né? Que no amador não poderia jogar o atleta de fora. O Bocalão aqui desesperou. Isso. Lançou até uma frase que estava impedindo o direito de ir e vir. Que tinha rivalidade, né? Cruzeiro, Botafogo, acho que Vila Toninho, né? Uns times tinham bastante jogador de Rio Preto, os outros queriam buscar de fora. E o que aconteceu? Foi o ano que eu fui campeão, por quê? O Rael, o Grilinho, o Bocão, o Rogério, esses caras vieram jogar para mim na Aresp. Eles estavam no meu time. Ah, entendi. Proibiu de jogar no amador, mas não no varziano. Ah, tá. Foi quando o meu time ficou muito competitivo. Entendi. Entendeu? Tanto é que na final eu ganhei um jogo, foram 2 jogos, né? Um ficou 4-1, outro 3-3. Meu time era assim, bem qualificado, justamente por essa situação aí. Foi um ano só, eu lembro a polêmica que causou, né? Acho que foi uma decisão política também na época para querer privilegiar. Como é o campeonato de Rio Preto, tem que ser o pessoal daqui que tem que jogar, porque é a prefeitura que está, em partes, bancando. Enfim, acho que foi uma coisa nesse sentido. Tinha a equipe do Amador que já estava com as fichas tudo prontas, né? Os caras de fora. Aí eles perderam os atletas, não podia mais. Até foi quando alguns vieram jogar pro meu time, né? Foi uma situação que favoreceu eu. Como você viu uma decisão como essa? Não digo nem ter sido de última hora, mas de ter esse tipo de proibição, digamos assim. Ah, cara, eu percebi na época que tinha acho que 2 equipes que elas estavam assim, distanciando das outras, né? A nível de qualidade. Porque ele estava pegando os melhores de Ibirá, os melhores de Nova Granada, os melhores de Fernandópolis. E, às vezes, algumas equipes não tinham essa condição financeira. E naquela época era menos times investindo, né? Agora a gente falou de uns 10, naquela época era pouquíssimo. Digamos, né? que tinha lá 12 equipes, né? 2 com alto investimento e 10 não. Tipo Real Madrid, Barcelona. Os 10 se uniram, né? Foi para votação. Na votação, logicamente, prevaleceu a maioria, né? Então, foi uma situação assim, interessante, curiosa. Mas eu não fui a favor, não. Me ajudou, tá? Mas eu acho que a coisa tem que ser livre, né? Tem que ser... Deixa jogar e vamos pro jogo. É legal a gente lembrar, porque a história do futebol Rio Preto tem esses capítulos, né? Ou folclóricos, ou engraçados, ou polêmicos. Mas é que depois, com o passar do tempo, a gente vai se lembrando. Aí fala, poxa, aquela época existiu isso e tudo mais. Em relação também, ô Piacente, esse período lá atrás que você está colocando, que não existia tantos times com muito investimento, só que você tocou num ponto muito importante, que foi a votação. 10 se uniram, votaram, o regulamento vai ser assim. E outros dirigentes que passaram por aqui, eu também fiz esse questionamento, que esse ano o formato de regulamento, de formação de grupo, parece que não foi uma coisa muito bem votada. Já está decidido que assim é assado. Como você também enxergou isso, de não ter aquela questão, digamos, 8 cabeças de chave, depois 8 no pote 2, 8 no pote 3 e assim por diante. Para respeitar um pouco também que foi, ou se não tem um ranking, a campanha do ano passado. Enfim, como você enxergou essa formatação dos grupos iniciais? Eu até, tá, falar como eu, não é nem como Cruzeiro, como Ademir Piacente, eu nem procuro me envolver nessas polêmicas mais. Por quê? 32 equipes, né, cada divisão. Se você coloca lá em votação, acho que a polêmica vai ficar muito grande. Entendi. Então, chegou ali já meio que decidido, meio que formatado o campeonato. Então, eu não vou nem tirar a razão, às vezes, porque se vai para uma votação, a polêmica seria muito grande. Independente se for por cada série fazer a sua votação, às vezes, alguns detalhezinhos passou assim que poderia, igual um ranqueamento, né, das 8 melhores, tá? Isso aí deveria ter sido feito, mas acho que não foi feito. Mas muitas coisas têm que chegar determinado ali, porque senão você não vai conseguir fazer o campeonato. Eu confesso que eu há muitos anos não participo dessas reuniões. Eu ia quando era na época da antiga Liga, com o saudoso Nel, um grande amigo seu. Faz falta até hoje. O próprio Paulinho Palmeira. Então, a Liga ainda era lá no Parque Industrial, né? Você lembra? Sim. Perto da Boa Vista. Então, eu participava mais. Só que depois que eu comecei a dar aula, sempre é no meio de semana e eu nunca consigo sair daqui para ir para lá. Então, você está dizendo bem, porque lá todo mundo quer falar ao mesmo tempo. Então, agora chegando uma coisa mais direcionada, também temos de organização, se torna mais prático. O que você pode dizer em relação também a esse dia famoso aí do sorteio? Eu acho que os organizadores, eles chamam a responsabilidade para si, quando eles fazem isso, né? Então, eles têm que se preocupar muito no que vai acontecer no decorrer da competição, entendeu? Nós tivemos fatos esse ano que até hoje está gerando polêmica, né? A equipe estava eliminada, voltou, o regulamento falava que não podia, né? Então não vamos entrar no detalhe. Mas a organização chamou a responsabilidade para ela. Então, quando ela leva a coisa direcionada lá, no dia do evento lá da votação, que não teve a votação, ela chamou tudo para ela. Ela tem que procurar resolver e acabou. Você tocou num outro ponto importante, a questão de regulamento e tudo mais. A gente nota também uma outra questão importante.
parece que aquela violência que tinha no passado, óbvio, ainda existe alguns casos, né, isolados ou não, mas ela diminuiu bastante. Você lembra Sim. aquela época, pessoal, qualquer jogo invadia campo, aí a arbitragem apanhava toda hora. Você se lembra bem, né? Lembro, a gente tá falando coisa aí do passado. Eu tive fatos de jogo meu, né? Do Caldeira, né? O Edson Caldeira, levar uma, como diz, uma tamancada de partir a cabeça, cara. Então, esses absurdos, né? É muito pouco hoje, né? Ainda, precisa parar. Eu até conversei... As punições estão bem mais severas, Piacente? Acredito que sim. Eu tenho, como disse, graças a Deus eu sou amigo de quase todo mundo, né? Do pessoal da arbitragem. E outro dia eu vi de uns árbitros aí, ó, quase todos querem apitar o jogo do Cruzeiro. O time do Cruzeiro não dá problema. Nosso time dificilmente vai ver o nosso time envolvido em briga. Pode ser que outro time queira brigar com o nosso. Mas uma coisa que eu não permito é meu time com jogada violenta, né? A torcida nossa não é tão grande, mas também respeita. O dia que perdemos, a gente perdeu, vambora, né? Então, é um jogo do Cruzeiro, cara. Vou falar pelo Cruzeiro. É um jogo bem tranquilo de se apitar. Até porque a questão do esporte, o esporte tá para unir pessoas, fazer amigos, por isso a gente vê lá, acaba o jogo, quantos times, como você falou, até a confraternização final, faz o churrasquinho, a gente vê aquela calçada lá dos campos do distrito sempre lotada, então isso que é mais bacana, você acaba o jogo, mesmo se perdeu, ganhou, você tá lá cumprimentando, conversando com ou o adversário, ou o futuro adversário, ou o time que você enfrentou há algumas semanas, né? Todo mundo é amigo ali, né, cara? Os atletas, você vê, eles entram em campo, um abraçando o outro, né? Tá com a cor da camisa diferente, mas todo mundo é amigo, né? Então, às vezes a torcida, eu percebo que às vezes inflama um pouquinho o jogo. Mas os atletas em si estão bem tranquilos, né? Mas você pega o time que às vezes ele tem uma torcida um pouco maior, né? Acaba inflamando um pouquinho. Em alguns pontos, sim, a gente até vê, né? Do lado de fora lá, o pessoal, mas até nisso... Até um outro ponto que eu toquei aqui com outros dirigentes, treinadores também, aquela questão de não ter mais um mando de campo. Você lembra que, rodada X vai ter o jogo lá, o time vai ter que jogar na Vila Toninho, ou o time vai ter que jogar no Gonzaga, ou no João Paulo, ou no Tangará, enfim, aquelas equipes que já tinham o reduto delas com campo. Você acha que isso também ajudou a espalhar um pouco mais? Sim, eu acho válido, né? Você tirar a equipe, às vezes, do bairro dela. Primeiro que o campo, acho que ele é municipal, né? Quase todos os campos aí, né? Então, não tem essa situação de falar, o meu campo lá. Porque antes tinha muito isso, né? Você se lembra? O meu campo que o time brigava, não, mas porque eu vou ter que jogar lá? Tinha então, muito isso. Eu sou a favor dessa situação, tá? Olha, sou até a favor de sorteio. Se coincidir dela cair lá no campo, que é o reduto dela, beleza. Entendi. Entendeu? Mas falar, ela vai jogar só lá, eu sou contra. Porque a gente via, não digo só no campo dela, né? Mas o campeonato amador, como a gente falou, era diferente. Era 2 grupos com 7 times, quando tinha 14. Então tinha pelo menos 6 jogos. Então, digamos que a equipe jogava 3 no campo dela e outros 3 aí em outros estádios da cidade. Então isso mudou com o tempo, além da quantidade de jogos também, né, Piacente? Porque o campeonato agora é mais curto. Antes tinha pelo menos 5, 6 jogos na primeira fase, agora são 3. Então também teve essa redução. Então, o fato, de repente, se você jogar de 3-2 em casa, iria causar também um desequilíbrio técnico, né? Com certeza. Então, tudo isso também foi pensado, né? Não, essa situação de tirar do campo, né, foi correta. E realmente, né, era 12 equipes, mas você fazia lá 2 chaves de 6. Isso, Jogava, às vezes, contra outra chave, era no mínimo 6 jogos. Ou se jogava dentro, era no mínimo 5, né? Hoje, é chave de 4, você vai lá, joga, se bobear, joga 3 jogos e não joga mais, né? Então, eu acho que o campeonato... tá legal, foi legal, não é porque nós chegamos na final, não. E basta um pouquinho de colaboração, às vezes, né, de nós, treinadores, dirigentes, né, principalmente dos torcedores, para que a coisa flua bem, né. E os erros, né, que a organização percebeu, teve um erro nesse campeonato, procurar não errar no outro, né, procurar trazer o erro como um acerto para o outro. Uma outra coisa importante que a gente está colocando aqui, em relação ao campeonato, a gente está tentando equiparar a quantidade de jogos, um campeonato muito curto como esse. Curto que eu digo, primeira fase com 3 jogos, a gente já viu Copa do Mundo, grande seleção, né? A gente está enjoado de ver a Alemanha e outras sendo eliminadas. E no futebol de várzea não é surpresa, a gente já viu também time muito forte no passado da primeira fase. Nós tivemos exemplos aqui. Correr até risco de rebaixamento na última rodada. Como se preparar, como trabalhar com essa possibilidade desses 3 jogos? De ser muito bom ou, de repente, ser muito preocupante? O que a gente já chega no primeiro jogo, você já fala para o teu atleta.
Não dá bobeira, não. Aqui, se der bobeira, você vai chegar no último jogo rebaixado, tá? Sem chance de classificar. Então, você sair já buscando o resultado na primeira partida. Eu até, nessa competição, né? O primeiro jogo estava ganhando de 2-0 do Texas, acabei tomando empate. Ali já me causou uma preocupação, né? Falei, gente, nós não podemos dar bobeira mais. Chegou no segundo jogo, conversamos, fomos lá, fizemos um placar legal no segundo jogo. Mas você não pode dar bobeira. Deu bobeira, vai chegar no último jogo correndo o risco de ser rebaixado. É porque em muitas competições, né, Piacente, você vai dizer em relação a isso, tem aquele nervosismo da estreia. Não sei se na várzea, no campeonato aí também tem isso. Com Fala, certeza. poxa, a gente vai nessa, vamos ver o adversário primeiro. Só que aqui a estratégia de vocês já é diferente. Ó, já vamos para tentar matar logo de cara no Sim, primeiro sim. para sair com 3 pontos e quem tem que correr atrás depois são eles. Enfim, o que dá para dosar em relação a isso? É quando você monta uma equipe competitiva, igual eu considero a minha equipe competitiva, né? Assim como o Urano, como Maquininha. Então, quando você monta a equipe competitiva, você já tem que sair para matar no primeiro jogo. Porque se você perde o primeiro jogo, você dá uma moral pro teu adversário. E você com a pressão E na aí mão. você traz a pressão do segundo jogo para você. Então, é muito importante você não perder o primeiro jogo e, se possível, ganhá-lo, né? É, porque a gente já viu bastante situações, por isso eu até comentei. Agora, Piacente, vamos falar também aqui do palestra, já que está aproveitando você aqui em dose dupla hoje. A gente está falando da história do Cruzeiro. Imagine a história do palestra, né? O que você dá para recordar também em relação a esse clube tão querido da nossa cidade? Você comentou no início, eu até lembrei do slogan, né? Quando anunciava lá na antiga Rádio Metrópole, com o nosso saudoso Hidrefete, que eu via que ele lia todo dia lá o noticiário do palestra, ele falava, o maior clube associativo do interior paulista. Sim. Você que está tentando fazer esse resgate todo, juntamente com outras pessoas. O que significa esse clube aí também na tua vida? Djalma, eu tenho 2 filhos, né? E eu criei meus 2 filhos dentro do palestra, né? Quando meu filho mais velho nasceu, eu fui lá e comprei um título do palestra. Era o sonho de qualquer riopretense ser sócio do palestra. Mas nunca nem imaginei que eu fosse fazer parte da história do palestra. E criei meus filhos ali dentro, né? Eu tinha uma tranquilidade, né? De deixar os meninos ali, de cuidar deles ali. Você sempre estava lá com os amigos, com a família, aquele churrasquinho. Como eu sempre gostei de futebol também, eu fui treinador do palestra. É isso que eu ia lembrar disso aí, né? Eu fui treinador do Você palestra. tá falando dos grandes sim. clubes amadores do passado, o palestra tá na lista, né? Eu lembro que eu cheguei, acho que numa semifinal contra o Botafogo do Zé Branco. Ele saiu ganhando de 1-0, eu empatei o jogo no finalzinho, acho que o Bodinho, que era o centroavante dele, de muita qualidade, foi lá e fez o gol e eliminou nós. Bodinho e Fabinho, que dupla, hein, deles lá. Nosso time era só molecadinha, mas nós fomos lá, engrossamos o jogo e eu acho que foi até um dos últimos times que o palestra montou. Então, se eu pudesse hoje trazer o time do Palestra de Futebol Amador de volta... É isso que eu vou emendar essa pergunta. Eu traria novamente, mas ainda hoje nós não temos condição, nós não temos estrutura para isso. Entendi. Por quê? Pela perda da sede que nós tivemos ali, né? Pela perda do campo. Então, os campos que nós temos no clube de campo hoje, eles são usados pelo pessoal dos famosos rachas, Entendi. né? Então, eu não vou parar um racha lá para colocar o time de amador, por enquanto. Tá. Mas um dia, futuramente, se eu tiver oportunidade, a gente volta com palestra, né? Porque eu lembro que era palestra, Monte Líbano, Vila Toninho. Era grandes jogos, né? Era na época boa do amador, né? Então, palestra por enquanto. Até nós voltamos num veterano que teve aí esse ano. Ah, que bacana. Teve um veterano aí, organizado inclusive pela prefeitura, que nós colocamos o time do palestra. Não chegou, logicamente, né? Mas já deu aquele Então, ânimo. O pessoal mais saudoso o pessoal mais mesmo, velho né? já começou, opa, será que vai voltar? Então, a gente tem como objetivo, sim. O pessoal de base, né, a escolinha, nós reativamos ela esse ano, estava parado, nós já reativamos. O pessoal jogou a famosa AME aí, né? Teve categorias que chegou até nas fases finais aí. Então, a gente, como gosta muito do futebol, né, o objetivo nosso é erguer o nome do palestra novamente. E muita história, né? A gente tá falando do clube em si, mas quantas modalidades esportivas, né, Piacente? Representaram palestra, representaram a cidade e com muitas vitórias, muitos títulos. Sim, acho que o palestra, o vôlei do palestra, me parece que teve um ano que teve um saldo muito positivo, né, no vôlei, né? O próprio time de amador também, né? Teve um ano que eu acho que foi vice-campeão do estado. Então, cara, o palestra tem história, cara. E é no judô, na natação, né? É uma pena, cara. Eu, como presidente, hoje eu falo, cara, acho que eu peguei o palestra na pior época, tá? Que o clube viveu na sua história. Mas é uma pena você ver
que administrações aí responsáveis fizeram o que fizeram com o nosso clube. Mas a gente não vai, como diz, jogar a toalha, não. Nós vamos tentar reerguer o clube. Estamos tentando. E essa missão, como você falou, de reerguer, com todos esses problemas que tá, você até pode citar alguma coisa, como é que tá a situação da sede, né? Que a gente passa, vê que a coisa começou a ser demolida, depois parou, aí a coisa embargou, tá na justiça, enfim, em que pé que tá isso, Piacente? Essa é uma situação longa, Djalma, mas que é uma situação comum, né? Onde você vai, o pessoal pergunta. Porque é uma história, né? Todo de mundo Rio Preto, passa por aí no Pontilhão, ou não? Ali é a história de Rio Preto. Sim. Mas foi uma venda que foi feita ali pela necessidade. Que ano exatamente foi, Piacente? 2017, 2018. O clube tinha necessidade da venda realmente. Sei. Às vezes não daquela área ali, né? Mas tinha para se sanar algumas dívidas. Mas foi feita uma venda, como diz, malfadada, né? Para lesar o clube, não para melhorar o clube. E chegou na situação que está hoje, né? O clube não consegue receber, entendeu? Tem-se as brigas judiciais aí. Veio nas nossas costas hoje para a gente tentar resolver isso daí. Estamos tentando resolver junto com a empresa. Não é fácil, né? O pessoal quer, como diz, que seja do jeito deles. Você fala a empresa que adquiriu. A empresa que adquiriu. Eles querem que seja do jeito deles, né? E do jeito deles foi muito tendenciosa a venda, né? Nada, não foi uma coisa boa para os dois lados. Foi feita a coisa só para cá que se vira, né? Aí você viu, em consequência disso, o Palestra perdeu áreas do clube de campo, onde você vê que era 2 campos ali na entrada, já não tem mais. Isso, onde virou posto, né, de combustível. Então, isso tudo em função da venda errada que foi feita aqui. Mas eu fico feliz, cara, porque eu praticamente estou completando 1 ano de mandato agora e nós conseguimos dobrar o número de associados em um ano. Isso que é importante. Entendeu? Isso que é credibilidade, importante. né? A gente vem revitalizando o clube, né? Melhorando a imagem do clube, entendeu? Procurando cada dia. A gente não vai conseguir agradar todo mundo, né? Mas cada dia a gente procura ser melhor, entendeu? E isso tem dado resultado na quantidade, no número de associados que tem voltado. Ô, Piacente, claro, eu não sou advogado, não sou jurista, não sou nada, nem entendo muito das leis em questão. Mas a empresa que adquiriu é uma empresa de comércio. Ela não vê que esse tempo também que fica tudo parado, ela vai demorar mais para construir, ela vai demorar mais para começar a esse comércio que ela tanto espera aí para abrigar e atingir muita gente da cidade, porque eu tenho certeza que ela vai poder atender bastante pessoas. Eles também não levam por esse lado? Fala o prejuízo que eles também estão tomando em deixar do jeito que está? Eu vejo da seguinte forma, o que eles pensam? Como eles não investiram dinheiro, para eles sabem que o imóvel, a terra está valorizando. Entendi. E eles querem cumprir o contrato lá de 5 anos atrás, do jeito deles. Nossa dívida, entre aspas, vem aumentando. Entendeu? Entendi. Então, a gente sente que eles querem cozinhar o galo, né? Então, se eles tivessem feito um investimento alto ali financeiro, eles tinham interesse em resolver. Mas como fica a briga judicial, vai passando o tempo, para eles não está mudando muito e o Palestra que está perdendo, né? E já chamei eles, está em negociações amigáveis aí, mas é muito difícil, cara. O pessoal é bem ruim de negócio. Agora, falando dos eventos, você colocou, já está fazendo bastante coisa no clube de campo. Como é que está sendo essa movimentação? O sócio que você falou está voltando. Que tipo de estratégia vocês também criaram para tentar fomentar isso, para trazer de novo aí a palavra palestra numa questão positiva para que essas pessoas pudessem voltar? Sim, Djalma, apesar de a gente não ter aquele salão que nós tínhamos aqui na sede, né? A gente tem feito lá, pelo menos a cada 2, 3 meses, alguns eventos, né? Fizemos agora recentemente um baile do Avaí. Ah, bacana. Tá? Então, a gente tem, com isso, feito com que o associado volte, né? O associado quer evento, né? O clube, eu falo, o clube não vende cerveja, não vende carne. Quem vende cerveja é o bar lá dentro do clube, tá? Que não é nem nosso, é outra pessoa que está lá ganhando dinheiro. O clube vende evento para o associado. Então, o que a gente tem procurado fazer, cara, os eventos, né? Inclusive, na quinta agora, nós temos uma final de campeonato interno, tá? Que a gente faz lá para o pessoal. Então, na quinta noite agora tem a final. E é isso que a gente tem feito para procurar trazer o associado de volta. Piacente, você vai poder responder bem isso? Porque alguns desses eventos eram, digamos, carro-chefe do calendário, que era carnaval, a festa junina,
né, o próprio Baile do Avaí, você até pode me ajudar aí a lembrar mais alguns que todos os anos o associado já ficava aí de orelha em pé, porque, opa, vai ter o carnaval agora em tal período, depois é a festa junina, aí depois é também essa questão do Baile do Avaí. Alguns famosos, você pode até me ajudar com outros aí. Sim, nós fizemos inclusive a festa junina, né, nesse ano. Não com tanta grandeza como as antigas, né? E já estamos preparando, né, junto com a nossa diretoria ali, o pessoal dos eventos ali, né? Já estamos preparando um carnaval, tá? Ah, legal. Com certeza. Esse vai ser o primeiro fazer. do retorno? Sim. Ou já teve? Não, com certeza vai ser já o... É que juntou a época da pandemia também, né? Então, digamos... Isso. Aí no começo, né? No começo do ano a gente estava, assim, ainda engrenando a administração, né? Então, acredito que agora a gente vai fazer um carnavalzinho legal lá. Ah, é importante, porque é aquilo que a gente fala, são coisas que sempre marcaram a tradição do clube, né? Da mesma forma que a gente está falando dos esportes, esses eventos sociais também sempre foram o carro-chefe, como você disse, né? Sim, sim. Como eu disse, né? A gente não tem ainda um salão que comporte um evento de uma grandeza maior, tá? Então, a gente tá improvisado, assim como nós improvisamos a academia, né? Que está funcionando, nós improvisamos a sauna, está funcionando, tudo às vezes improvisado em espaços que não seria o ideal, mas a gente não deixou nada parar de funcionar, entendeu? Está aos poucos voltando todos os eventos. E a bandeira Militão, como é que tá? Ah, esse é nossa lenda lá, né? O Militão, ele cuida da nossa academia lá com o maior carinho, né? Ele é professor da academia, à noite ele colabora com a gente também lá, então ele é uma lenda no palestra, né? Acho que uma pessoa muito benquista, né? Não só no palestra, mas acho que dentro de Rio Preto, até na região, é uma pessoa que tem um respeito. Leve um abraço para ele e eu vou colocar na pauta também para trazê-lo aqui, viu? Com certeza, ele também tem muita história. Vixe, esse tem história, hein? E, uma pessoa de respeito mesmo. Ô Piacente, agora assim, em termos de administração, você falou, estou completando um ano, tem mais um pela frente, depois tem chance de reeleição, ou como é que é o estatuto? Sim, o estatuto permite mais uma reeleição depois, tá? Mas vamos primeiro pensar para finalizar esse um ano aí, né? Que é bastante cansativo, né? Você administrar um clube daquele tamanho, entendeu? Até pela situação que o clube se encontra, então você acaba tendo um desgaste maior, né? Às vezes você deixa de exercer teu trabalho profissional, você deixa de ficar, às vezes, com a tua família, entendeu? Então, isso causa um desgaste na gente. Mas vamos procurar finalizar, tá? Tem mais um ano ainda que a gente ainda pode fazer muito pelo clube e depois pensar numa reeleição. É que eu coloquei esse tema porque, como você falou, a gente está começando a engrenar algumas coisas. Em quanto tempo você acredita que, não vou dizer totalmente a casa em ordem, mas para que muita coisa comece de novo a entrar nos eixos, a caminhar, o clube ter de novo aquela vida que sempre teve, com o associado frequentando mais diretamente, crescendo ainda mais o número de pessoas participando, frequentando. Qual que é o período que você imagina tudo isso? Ô, Djalma, vai depender muito, cara. Eu estou muito focado em resolver essa situação da venda da sede. Ah, então muito depende disso aí. Depende muito disso aí. Se eu conseguir resolver isso, cara, com certeza o clube vai dar um arranque muito, muito rápido, né? Mas eu dependo um pouco disso aí. Agora, não vamos deixar o clube parar. Muita gente, o ano passado, falava, o palestra vai fechar, vai acabar. Não, nós não deixamos o palestra parar, nós estamos divulgando o clube, né? Como eu te disse, dobrando praticamente o número de associados. Eu vejo bastante coisa em rede social. Mas se a gente conseguir resolver essa situação aí dessa venda da sede aí, cara, eu digo, num período aí de um ano, a gente dá um salto muito grande. Bom, se você quiser falar até o nome de algumas pessoas que estão contigo aí na diretoria, pessoas ligadas aí também ao teu trabalho, que formaram essa equipe. Eu tenho, até já citei o nome dele aqui, o Pilão, que é meu vice lá. Tá? Ele tem que estar mesmo. Esse tem que estar, gosta muito do clube. O primeiro vice nosso é o João Paulo. E a gente tem lá um conjunto de diretores, né? Para não cometer injustiça e esquecer de alguém, né? Mas a gente tem um grupo muito bom, né? Um pessoal praticamente novo de diretoria, né? Um pessoal que veio com gás, com ânimo novo aí, e é o que tem nos ajudado bastante aí. E os nossos funcionários, cara, a gente tem os funcionários antigos lá, pessoa de 30, às vezes até mais, cara, que amam o clube, você percebe, cara, você chega no funcionário, até eles, nossa, esses dias tinha fila na portaria para entrar um sábado. Teve um funcionário que falou, nossa, quanto tempo que eu não via fila para entrar no clube, né? Então, a gente percebe que eles tinham medo, né, de eu ficar ouvindo, o palestra vai parar, não vai. Então, hoje você vê a alegria nos olhos dos funcionários de estar ali fazendo parte do grupo nosso ali. E os mais antigos também. A gente sabe que o palestra, pelo período, né, de existência, também tem muito sócio antigo. Como é que está esse pessoal? Como que eles estão conversando com você em relação a esse pessoal, inclusive, essa retomada? Esse pessoal na pandemia, né?
Na pandemia foi esse pessoal que segurou o clube, entendeu? Na pandemia lá, o presidente anterior trabalhou com uma faixa aí bem pequena de sócios pagantes, mas foram esses sócios antigos aí que ficou ali, às vezes, nem indo no clube, mas contribuindo, pagando, né? Então, a gente tem ali, acho que, essa bandeira, né? Além dos funcionários, mas também os sócios antigos aí que carrega essa bandeira ali, entendeu? E até falando, né? Eu vou citar a nossa represa lá, cara. Nós temos uma represa lá que é muito bem frequentada, o pessoal gosta de ir lá, né? Você vê sábado, domingo, até mesmo final de tarde, aí durante a semana. Acho que é uma área que Rio Preto não tem, ninguém tem, porque a gente tem ali, entendeu? A beleza da nossa represa. Então, além dos eventos, né, do pessoal do futebol, nós temos ali o pessoal que gosta de pegar um peixinho, depois tomar uma cervejinha do bar do lado ali. Então, a gente tem cuidado do clube com o maior carinho. Ô, Piacente, acredito que, como você, eu vou te contar uma, hein? Minha colação de grau foi no Palestra, para você ver o tamanho da importância desse clube. E acredito que para muitos riopretenses, né? Essas pessoas estão muito felizes com essa retomada. Você deve ouvir bastante isso também nas ruas, ou mesmo que ainda não está frequentando lá, mas pensa em voltar, ou te dá parabéns por isso. Como que você também está observando isso pelo tamanho do nome e da expressão que tem o Palestra aqui na cidade? Mas o que você disse, né? Você encontra pessoas hoje, nossa, a minha colação de grau foi lá naquele salão Beto bonito. Carreira foi meu paraninfo, viu? Olha foi só. Lá naquele salão bonito, como que tá o clube? Você não vai conseguir fazer tudo aquilo lá de novo? Às vezes tudo nós não vamos conseguir, mas nós vamos tentar melhorar, às vezes até fazer melhor, né? Então, cara, o Palestra eu até choro às vezes, né, cara, se ficar pensando, né, do que foi aquilo ali, do que a gente pode fazer ainda por aquilo ali, cara. Tá no sangue, né? Como tá o futebol também tá no sangue, mas o Palestra também tá no sangue, cara. Eu vivi lá praticamente uns 10 anos indo fazer a cobertura e tudo mais. Imagine vocês, né? Que acredito que frequentaram desde criança lá, né? Sim. O quanto não tem um significado especial. Até eu coloquei uma frase na entrada lá agora, né? O clube da família, né? Então a gente valoriza muito, né? Quando você vê lá num quiosque, você vê lá o pai, a mãe, 2 filhinhos, às vezes o avô ali, todo mundo ali no quiosque, né? Fazendo teu churrasquinho, curtindo a piscina. Então, a gente valoriza muito essa questão da família ali. A área hoje está em que tamanho lá no... Nós temos lá hoje 28 alqueires, né? Mas, como eu te disse, perdeu-se mais ou menos ali uns 6 alqueires, né? Por questões de não resolver a venda da sede, acabou perdendo alguma coisa lá. Mas, se o Palestra hoje conseguir ficar ali com, vamos dizer ali, 15 alqueires, cara, a gente consegue fazer um clube muito bom. Imagina, a gente não precisa de tanta terra, dá até trabalho para cuidar ali. Tem isso, né? Olha, segurança no período noturno, até durante o dia. Então, a área nossa ela é bem extensa, né? Então, acho que, de repente, a gente conseguir enxugar um pouquinho a área, fica mais fácil até para administrar, centraliza as coisas mais próximas uma da outra, né? Que às vezes você está aqui na represa, como eu disse. Aí você eu quero ir numa piscina ou num outro quiosque com os amigos. Você tem que, às vezes, andar um tempo para chegar, né? Tão grande que é o clube, né? Sim, eu lembro que eu fui lá algumas vezes, eu sei o tamanho. Quantos campos atualmente? Hoje nós temos lá 12 minicampos, né? E campão a gente tem 3. Fora as outras, você falou das piscinas, quadras... Isso, nós perdemos 2 ali na entrada, né? Isso, os 2 da entrada, e mais um lá em cima, né? Que o pessoal até chamava de campo do Militão, né? Até pegou o nome do... Tá. Aquele do nome famoso também, tinha da Palmeira, das Palmeiras? Tem o campo da Palmeira, o campo da Mangueira, entendeu? Isso, eu lembro desses cada campo tem um nome lá, viu? Isso que é bacana. Os próprios associados colocavam, porque tem os rachas também com alguns nomes específicos, né? Eu não participei, né, dessa época, mas eu acredito assim, lá naquele campo era área verde, né, tem bastante palmeira, então pegou o nome da palmeira. Entendi. O outro tinha umas mangueiras lá, colocaram o nome da campo da mangueira, né, então foi assim, cara, mas a gente tem, né, a nossa área verde lá, até você estendeu o convite para você ir lá e aparecer por lá, fazer uma visita para nós lá, cara, para você ver o que nós estamos fazendo lá. Eu lembro também tinha os campeonatos de peteca, né? O pessoal que jogava, não sei como é que está atualmente. Hoje a peteca não tá ativa, né? Mas tinha sim. Até tinha campeonato paulista de peteca, até campeonato brasileiro, né? Eu acho que é uma modalidade, cara, que ela não tá assim tão... Porque eu praticamente não vejo falar mais, né, da peteca. Né? Então, o Silvio Acácio, que participou aqui do programa, ele não joga, sócio nosso lá, sócio parceiro nosso, Silvio Acácio. Um abraço para ele. Quem veio aqui também, o Piacente, se emocionou a falar do Palestra, foi a professora Rose.
de natação, Rose Gaspari, Sim. que atualmente está no SESI. Ela lembrou, parece que 28 anos de palestra. O que ela contou aqui também foi fantástico. E o amor que ela tem pelo clube também. Ela viveu, acho que a época de ouro, né, da natação do Palestra, né? Então, são pessoas, né, que têm um carinho muito grande pelo clube. Ela citou o seguinte aqui no programa, que ela formava parte da seleção de Rio Preto com o pessoal do Palestra e o professor Ronaldo com os atletas do Automóvel Clube. Aí eles se misturavam para ser a equipe que defendia Rio Preto em jogos regionais, jogos abertos. Sim, Então ela citou bem isso aí. Saudades. Mas vamos lutar, não vamos deixar a coisa morrer, não. Se Deus quiser, a gente fica nessa confiança. Ô, Piacente, estou chegando aqui no momento agora especial do programa, que eu vou te dar a tua figurinha aqui para você poder colar também, como um dos... eu falei da Rose, a Rose que participou aqui do programa uns dias atrás também, ó. Para você poder colar aqui, ó, deixa eu já te ajudar aqui, te assessorar aqui, ó, você vai colar no número 56. Você tá perto do Vado, do Ricardo Moraes e do Edinão. Só fera, hein? O Ricardo Moraes também esteve aqui há 2 semanas e ele comentou que o começo dele como técnico foi no Palestra. Sim, palestrino ele também, pode ter certeza que aí é palestrino. Você vê que muitos vêm aqui, no decorrer da conversa, do bate-papo, eles lembram muito do Palestra. Aqui, essa aqui é a sua, ó, o Thiago tá aqui. Você vai me ajudar aqui, que sem óculos aqui, não... Fica tranquilo. Deve ter colado muita figurinha já em álbum. Aí, ó. Chique, hein? Isso, essas aqui são suas. Só você ver que você tá aqui no álbum com a camisa do Palestra e veio com a do Cruzeiro, já que hoje você representou as duas. Deixa eu virar aqui pro Thiago. O que representa para você também, Piacente, ser aí um dos nomes ligados ao esporte, hoje como presidente do Palestra, hoje também como técnico do Cruzeiro. A gente tá falando de 2 forças, né, de muita tradição esportivas na cidade. Djalma, só tenho que te agradecer, né, cara, pela oportunidade de estar divulgando, né, o Cruzeiro, o Palestra, né, como eu disse, nessa crescente nossa, aí a gente precisa dessas divulgações na mídia aí, então, muito obrigado pelo espaço e pela oportunidade de estar divulgando o nosso clube aí. Eu fico feliz, você que sempre me atendeu muito bem, sabe? A gente sempre teve um carinho especial e pelas 2, né, agremiações, como a gente falou muito do Palestra, pela história toda, pelo Cruzeiro também, que eu sempre pude acompanhar aí em muitos campeonatos amadores. E desejar para você boa sorte aí, sucesso aí na finalíssima e também sucesso nessa caminhada aí com o Palestra. A gente espera vê-lo aí sempre com grandes informações, com grandes publicações e bons eventos e muita coisa aí ligada à parte social e também à parte esportiva. Vamos precisar realmente, né, de bastante sorte, né, não só domingo no jogo da final, né, contra a forte equipe do Maquininha, mas no nosso clube, no nosso Palestra, né? Espero que numa próxima vez que a gente se encontrar, tiver a oportunidade aí, que a gente traga mais notícias boas aí para o nosso associado e para a população de Rio Preto em geral, né? Agradeço muito aqui ao Ademir Piacente, o nosso convidado de hoje no Pode Colar, que vai chegando ao seu final. Lembrando para você apontar aí a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na telinha. Você pode se inscrever no canal do Pode Colar para acompanhar esse episódio de hoje com o Piacente e tantos outros personagens do universo esportivo de Rio Preto e região que já passaram por aqui. Agradecimento especial também aqui ao NIRP, o NIRP que tem conceito máximo junto ao MEC, conceito 5. Estamos aqui nos estúdios da Unidade 3, onde se concentram os cursos de jornalismo e publicidade e propaganda. Venha nos conhecer, venha ser aluno NIRP em 2024. Um abraço aqui para o Thiago Serafim, nosso cinegrafista, o Cristiano Abrão, nosso editor de imagens, além da Vanusa Carvalho, social media, também o William Castro, que produziu esse álbum, que tem feito muito sucesso com os nossos participantes, além do Ronaldo Atilano, da Rádio Unirp. Pode Colar, volta semana que vem com uma nova história, um novo episódio para você. Grande abraço e até lá.